Bem, está gravando. Se alguém puder me dar um joinha aqui para só confirmar se a gravação chegou aí para vocês também. Tá bom? Seja bem-vinda a Renata, a Kátia, a Lucimara, o Nilson. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Amanda, o João Victor, o Ítalo Coimbra, a Gabriela está aqui, a Débora, o Fábio Júnior. Esse nome deve ser do cantor, hein, Fábio? O Nilson eu já falei, a Paula, a Renata, o Victor, Lisiário. E aí o pessoal vai entrando aqui, eu vou admitindo aqui. Então vamos lá. Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro dia da imersão, essa imersão GRC Prático, onde nós estamos caminhando ou passando por cada sigla do acrônimo do GRC. No primeiro dia nós falamos do G da governança, no segundo dia nós falamos do R, de riscos e controles, e hoje eu trouxe um material para falar com vocês sobre o C. Para algumas pessoas pensam que é controles internos, mas no final do dia, para quem conhece mesmo o GRC, sabe que é o compliance. Seja bem-vinda, Débora. É o compliance. O que eu trouxe aqui para vocês? Eu trouxe exatamente um caminho que eu sempre faço, na verdade é a base de uma trilha que eu gravei. Eu atualizei ela, na verdade, recentemente. É uma trilha que chama BBF em Compliance. São 20 videoaulas que eu gravei, tem esse material gravado aí na internet disponível. E eu compilei alguns slides ali para trazer para vocês, mas ali tem um programa, nós vamos falar de Compliance Officer, do programa de Compliance, as engrenagens, mas sempre olhando para a lei anticorrupção. Tá? O nosso foco aqui é com viés mais regulatório, olhando para a lei anticorrupção, mas nós temos que lembrar também que quando nós falamos de regulatório, nós não estamos olhando somente para a lei anticorrupção, nós estamos olhando para a LGPD, nós estamos olhando para a questão da PLDFT, que é Programa de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. Para quem está no mercado regulado, também tem que olhar para o Bacen, para a Anvisa, para o MAPA, para o órgão que você está ali reportando. Isso é o compliance regulatório, está em compliance regulatório com o órgão regulador, ou quem regula o seu segmento. Então, esse vai ser o nosso principal objetivo aqui hoje. E no final eu vou entregar para vocês um questionário assessment, que é exatamente o questionário que eu aplico no primeiro e segundo dia de projeto, quando nós iniciamos ali a implantação de um programa de compliance dentro das empresas. Na verdade, é um copy-cola da lei, mas é uma aderência para saber o quanto a empresa está em compliance, e aí eu criei uma coluna informando quais seriam as boas práticas ou os entregáveis que a empresa tem que ter, ou que tem que dar a resposta para a lei anticorrupção. Show de bola? Vou colocar aqui na tela, para já começar aqui a nossa agenda, e naquela mesma tônica, eu vou tocar o material, se vocês tiverem alguma dúvida, anotem para não esquecer, e coloquem as dúvidas de vocês aqui no final. Aqui eu estou representando como se fosse uma espécie de um orientador para vocês, se vocês querem entender dessa forma. Então, as perguntas que chegar, se eu souber responder, eu vou responder, senão eu pesquiso e entrego para vocês depois. Mas, certamente, o que eu apresento aqui está no meu dia a dia, e talvez eu consiga já solucionar como nos dias anteriores. Perfeito? Deixa eu só projetar aqui o material e já deixar prontinho aqui para vocês. Vamos lá. Fica na tela. Deixa aqui na tela que aí não sai. Ver se chega mais alguém aqui para admitir. Acho que todos estão aqui. Show de bola. Vamos lá, o material apareceu na tela. Se alguém puder colocar 1, 2 joinhas aqui, só para garantir que o material está na tela para vocês mesmo. Show de bola. Vi a Débora já colocando ali, a Gabi aqui também. Victor, muitos joinhas. Isso é muito bom. Interação sempre. Bora lá, turma. Então, vamos lá. Imersão GRC prático, como eu disse, nós falamos da governança, nós falamos de risco, e hoje nós vamos falar do compliance. É o acrônimo do GRC, nada do outro mundo. Na verdade, são alguns temas ali que nós temos que implantar na empresa. Para quem está aqui pela primeira vez, eu vou deixar sempre no início do material aqui a minha apresentação, eu não vou ser repetitivo, tá? Que vocês vão conseguir visualizar um pouquinho do que eu fiz ao longo da minha carreira, e minha QR Code aqui vai levar para uma bio que tem mais informações de projetos, e tem material gratuito também aqui. Eu deixo e-books ali nas nossas páginas ali para ajudar vocês.
Para quem está pela primeira vez também, só apresentando, eu tenho um ecossistema aqui, que eu já trabalho com ele pelo menos há uns 5 anos, e é um caminho exatamente para treinar quem precisa, ou para reciclar os profissionais da nossa área de GRC, tá? E hoje nós estamos exatamente no momento workshop, que não é um mapa de risco, mas é da imersão. Esse workshop do mapa de riscos, eu faço ele também a cada 2 meses aqui, para treinar profissionais que não sabem ainda fazer a matriz de risco ou quer aperfeiçoar a sua matriz de risco dentro das empresas. Show de bola? Então, vamos lá. Qual que é a solução que eu tinha apresentado ontem no final da imersão? São as mentorias que eu tenho, que eu trabalho com ela já há um bom tempo. É uma versão que eu abro 3 vezes ao ano. Então, nós estamos falando aqui de uma turma que eu vou iniciar em janeiro de 26, mas nós vamos ter encontros preparatórios já aqui esse ano ainda, para já dar aquele direcionamento para quem entrar. Eu já tenho 3 pessoas aqui da imersão, e agradeço muito que já entraram aqui no nosso processo aqui, já pensando no 2026, e se você tiver a intenção também, eu vou deixar os links aqui, já clica, dá uma olhada, aproveita que até amanhã, no final do dia, tem uma condição super especial lá. Também, quem quer algo mais personalizado e não quer ficar em grupo, tem algo personalizado aqui individual, agendas semanais comigo, são 12 encontros. Tá? Todas as informações vai estar aqui no QR Code e vai estar no link que eu vou deixar aqui para vocês também. Então, vamos lá. Material que eu deixei aqui na tela. Deixa eu só colocar os links aqui para não esquecer. Um detalhe. Hoje eu compartilhei aqui no WhatsApp, foi esse material aqui, ó. Antes de eu colocar o material aqui, deixa eu mostrar isso aqui para vocês, só para vocês terem a certeza que vocês receberam esse link aqui, ó. Diariamente, amanhã eu vou fazer a mesma coisa, vou enviar pela 3ª vez. É um documento, um PDF que eu envio no WhatsApp, ali eu faço chegar até vocês. Aqui tem os materiais que eu estou disponibilizando dentro do Drive, tá? São templates e modelos do dia 1, do dia 2, do dia 3, que eu vou compartilhar amanhã também. Está nesse Drive, é só clicar no Drive no PDF que vai te levar para a página. Lembrando que esse material aqui vai ficar disponível por um certo tempo, depois ele vai expirar. E também aqui tem o link da aula do dia 1, do dia 2, e amanhã eu coloco aqui do dia 3. Tem os links das mentorias aqui também, e dos meus projetos, do Clube BBF. E aqui no final eu estava colocando exatamente os links dos encontros como esse que vocês estão aqui nesse momento. Eu vou colocar aqui, só para vocês no chat aqui, o link da imersão, eu vou admitir mais algumas pessoas que entraram aqui. Deixa eu só colocar esse da bio aqui. Deixa eu ver quem que entrou aqui, para não ficar ninguém de fora. O Francisco Porto está aqui. Show de bola. Então, deixa eu voltar para cá, para a apresentação. Materiais. Prontinho, voltei aqui para o compliance, deixa eu tirar aqui da tela, e deixa eu voltar para o material também. Tá ali na tela sim. Vamos lá, turma. Compliance. Quando nós falamos de compliance, nós falamos de conformidade, e o nosso lema aqui é o básico bem feito, nossa filosofia, tentar simplificar para vocês e colocar um caminho para que vocês comecem as iniciativas, caso vocês não começaram iniciativas de aderência à lei anticorrupção e às demais leis de mercado, a questão regulatória, mas tentar encurtar esse caminho aqui para vocês. Como eu disse, nós exercitamos alguns passos do GRC, falamos de governança, depois nós falamos de riscos e controles, e hoje nós chegamos no momento aqui do compliance. Nós não falamos de auditoria interna, porque a auditoria interna não está no acrônimo do GRC. A auditoria interna, ela vem para certificar. Em uma outra agenda, eu prometo, talvez eu coloque ali entre janeiro e fevereiro, uma imersão especificamente para falar de auditoria interna, até para não deixar vocês sem informação. E eu estou pensando se esse ano, ou no comecinho do ano, eu coloco uma imersão especificamente sobre gestão e mapeamento de processo, porque eu vejo muito essa necessidade no dia a dia, e aí eu trago uma imersão aqui, como essa aqui, para falar de gestão de processo também, para vocês terem um caminho sempre ali traçado no dia a dia. Vamos lá, lei anticorrupção. Até para que vocês entendam, essa lei ela é de 2013 e tiveram algumas atualizações ali, especificamente nos regulamentos.
Quando essa lei saiu, em 2023, eu fiz um artigo, inclusive esse artigo eu já disponibilizei ele para vocês aqui, e vou colocar mais um livro digital aqui para vocês sobre compliance, que eu acabei aperfeiçoando esse material, que tem mais materiais sobre compliance lá também, e vou deixar no Drive no dia de amanhã, no terceiro dia para vocês. Lá, em 2012, eu já estava estudando exatamente antes mesmo de sair a lei anticorrupção, para ter a visão de como isso impactaria na empresa. Ali eu já tive a certeza que a questão de risco não ia mudar muito, até porque eu já fazia gestão de riscos já há mais de 10 anos, à época. O compliance já era uma perna ali do próprio COSO que eu já utilizava, e aí veio fortemente a questão da parte regulatória, e aí eu tive que aprofundar um pouco mais. E qual que é a minha visão, não sendo advogado, olhando para uma lei? É tentar adaptar no meu mundo de auditoria e de consultoria. E aí, quando envolve algum tema especificamente que tem que envolver um profissional do direito, você pluga esse profissional no seu projeto de implantação do programa de integridade, ou do programa de compliance, e ali você tem um time multidisciplinar ali. Inclusive, nesses tipos de projetos como outros, você tem ali um advogado, tem um consultor, tem um profissional ali que conhece o mercado regulado especificamente, e aí você monta esse time para entregar para aquele modelo de negócio. Por exemplo, se for hospital, se for uma indústria, se for do segmento financeiro, você adapta. Por quê? Qual que é o grande problema aqui? É a corrupção. E quando nós falamos de corrupção, ao longo do tempo, vocês viram essas notícias, e para vocês, muitos de vocês aqui, não tem nenhuma novidade do que eu estou colocando aqui na tela. São diversas fraudes, corrupção que aconteceu ao longo do tempo. Aqui nós temos alguns exemplos também que, particularmente, não causa nenhuma novidade, até porque eu acredito que vocês já tenham visto alguma capa, ou algumas dessas capas, ou todas as capas ao longo do tempo, mas para isso vai reforçando o quanto de corrupção acontece ou aconteceu aqui no nosso país. E aqui tem a manchete que já não é do dia mais, ela é antiga, mas foi um dos casos mais emblemáticos que acabou acontecendo, né, a questão da Lava Jato e todo o modus operandi. Aqui outros exemplos, né, de manchetes que aconteceram ao longo do tempo, só estou trazendo para vocês aqui, para vocês visualizarem a linha do tempo, e olhando para o marco regulatório que foi acontecendo ao longo do tempo, observe, até a lei ser promulgada e publicada ali em 2013, a famosa lei anticorrupção, e aí naquele mesmo ano foi publicada a lei do conflito de interesses também, só que se você olha para o mundo, essa discussão ela já é bem antiga. Então, se você olha lá para os Estados Unidos, em 1977, você já falava ali, você já tinha o FCPA atuando em práticas de corrupção. E aí você vai olhando ali o Pacto Global, em 2002, em 2006, no Reino Unido, também em 2010, e todo esse caminho. Trazendo um pouquinho mais, aí, 2013, você tem ali a criação da norma 37.001, tá? Que é específica anti-suborno, se não me falha a memória. A ISO 19600, que aí olhando para o sistema de compliance mesmo, aí, aqui nós já temos boas práticas, e todas essas boas práticas, normas, elas foram atualizadas ao longo do tempo. Em 2015, nós temos ali uma lógica do decreto, atualização do decreto, e aí foi se atualizando em 2016. Aqui vocês têm uma visão de tudo que foi acontecendo do que é regulatório. Não sei se vocês já conheciam, né? Como eu falei, a Anvisa, desde 2000, já tem esse pensamento, até porque é um órgão regulador. A ANEEL, a Anatel, o Bacen, a ANTT são órgãos reguladores, e as empresas que têm que reportar para esses órgãos reguladores sempre teve essa questão de iniciativa de programa de compliance. Aqui nós não estamos discutindo se funcionou ou não funcionou. É só para vocês terem uma noção da linha histórica, de como isso está acontecendo ali ao longo do tempo. E esse material eu vou deixar para vocês, tá? Não se preocupe, para que depois vocês vão conseguir visualizar mais calmamente ali todo esse contexto. Um tema que ele é publicado e atualizado anualmente, inclusive tenho já uma atualização nova, vou atualizar esse material, talvez se não tiver nos próximos slides aqui, é a questão do índice de percepção da corrupção. E na versão de 2023, nós estávamos, queria te colocar aqui, ó,
E nós subimos pouco na questão da percepção. Aqui, ó. A posição aqui, ó, número 36, que o Brasil estava situado aqui, mas vamos lá, ó, é na posição 104. Então, esse índice ele foi divulgado com 180 países. Turma, 180 países, o Brasil conseguiu ficar na posição de número 104. Observem, aqui, ó, quem que é o primeiro aqui? Como que funciona? A Dinamarca é como se fosse o melhor país ou que dá a melhor resposta anticorrupção. Depois você tem a Finlândia, Nova Zelândia, você tem ali a Alemanha, a Holanda, a Suíça, a Bélgica, o Japão está na 16ª posição. O Brasil conseguiu ficar na posição de número 104. Se não me falha a memória, em 2024 ficou na posição de número 107. Se vocês colocarem na internet esse site aqui, ó, transparênciainternacional.org.br, deixa eu ver se não está aqui no material. Não está. Quer ver? Vamos fazer um exercício aqui, ó. Se me falha a memória, é a posição de número 107, ó. Deixa eu colocar aqui na internet. Vou colocar aqui para vocês, ó. Percepção da... Vou pegar aqui o link certinho. Transparência Internacional. Aqui. Transparência Interna. Já entrei aqui no site, vou colocar para vocês verem aqui. Ó. E aqui nós já temos até o índice de corrupção. Enquanto isso, eu vou admitindo aqui quem está entrando. Aqui já abriu o site agora. Perfeito. Então, já vou colocar aqui na tela para vocês. Ó, vou permitir aqui para o João Pedro voltar aqui. Índice de corrupção, está aqui na tela. Deixa eu admitir aqui o João, para ele estar entre nós também. Tá aqui, ó, próprio site, vocês podem acompanhar lá. Aqui já tem a visão de 2024, mais atualizada aqui, ó. 2024. E aqui, ó, a Dinamarca continuou aqui em primeiro, tá? Na percepção. Aí tem uma série de países aqui. Vamos procurar o Brasil aqui. É um pecado, né? Infelizmente, ainda nós estamos muito além e aquém de... Ó, o Brasil está na posição de número 107, né? Vocês estão vendo aí? Posição de número 107 aqui, pessoal. Ó, ao invés de melhorar, piorou. A nossa percepção de corrupção, ela piorou ao invés de subir na grade. Então, temos um caminho ali extenso da questão da percepção. Isso reforça que nós temos que cada vez mais... Observem, a Colômbia está na posição de 92. Posição de 92, a Colômbia, né? Com todos os históricos que nós temos. A África do Sul, 82, tá? Então, deixa eu parar esse compartilhamento e voltar aqui para o nosso material. Então, site, vocês podem pesquisar depois lá, se alguém tiver a curiosidade. Deixa eu deixar em tela cheia aqui. Perfeito. Deixa eu voltar para cá e já vai propagar aqui para vocês. Show de bola. Show de bola. Então, lá, a posição do Brasil, ela acabou não melhorando. Normas e regulamentações. Acabei passando ali, mas algumas das normas que vocês conhecem no dia a dia. Para quem atua no segmento bancário, conhece a Basileia, as resoluções do Banco Central, a Lei Sarbanes-Oxley, a lei a SOX, que foi criada a partir dos movimentos que teve da fraude contábil na Enron e outras empresas lá em 2002 nos Estados Unidos. E aí, com base na SOX, nós temos o COSO, que é a melhor prática para controles internos e auditoria interna, e também o COSO para gestão de riscos, que nós falamos
ontem, se não falha a memória, tá? Tem o COSO, tem resoluções específicas do Conselho Monetário Nacional, tem o guia de GRC do IBGC, estrutura da 31.000, ética, e aqui nós temos o foco que cada uma dá e as versões que vai ficar no material para vocês também. Pensando em pilares do compliance, nós temos os pilares principais aqui de prevenção, detecção e até a questão de corrigir, né? Olhando para a questão de estar em compliance com leis, normas, regulamentos, então, quando nós falamos em compliance, é em conformidade, em compliance com normas internas da empresa. É aquele manual, é aquela norma, aquela política, a diretriz, o procedimento, tudo que você normatiza, normatização interna. Mas nós temos que estar em compliance com normas de mercado também, o que está fora da nossa empresa, com leis que são divulgadas, promulgadas e publicadas ali, tem que ter essa aderência. Então, como de forma preventiva, como que nós temos a atuar no primeiro pilar? Ter um código de ética e conduta, políticas, procedimentos, comunicação, treinamento e sensibilização, a comunicação, o endomarte. Depois, na questão detectiva, ter controles internos, gestão de riscos, o canal de ética e conduta, as investigações, auditorias, e para corrigir, aí a questão da política de consequência mesmo, monitoramento e ações corretivas. Quando nós trazemos para uma estrutura de compliance, é o que? É colocar essa engrenagem para funcionar. Qual que é o primeiro tema quando nós falamos de compliance? É o tom da liderança, é o tom do topo, é a busca do patrocínio da alta liderança, é ter um orçamento, é ter uma pessoa, pelo menos, ali reportando dentro da empresa com as iniciativas do programa de compliance. É um dono. Tá? Pode ser um compliance officer, mas se a empresa não tiver o compliance officer, ela indica ali, normalmente vai para a área jurídica, via de regra, ou pede-se ali para a área de GRC tocar, para o profissional de GRC tocar essa frente aqui, mas é buscar o orçamento, o patrocínio, o incentivo da alta liderança. Depois, o próprio assessment, que no compliance fala-se assessment, mas nós falamos de gestão de riscos, ou mapeamento dos riscos, código de ética, conduta, como eu falei, política, comunicação, treinamento, manifestações internas, averiguações, auditorias, as próprias sanções que estão lá previstas no finalzinho do código de ética, como são os controles de presentes, entretenimento, a gestão ali com terceiros, o processo de due diligence que você tem que fazer ali dos terceiros, né? O compliance, quando sua empresa ela participa de uma licitação, inclusive a nova lei das licitações ela veio muito forte. Então, o compliance concorrencial está pegando bem forte. As empresas estão tendo que se preparar para ter ali, porque a homologação e o processo de due diligence está sendo feito fortemente pelas empresas públicas. Até porque tem leis específicas que foram criadas e traduzidas no âmbito público. Então, tem que tomar cuidado com isso, que se a sua empresa pensa em participar de uma concorrência pública e não tem um programa de compliance, é importante já começar os primeiros pilares. Conflito de interesses e ter a estrutura ali de conscientização. No final do dia, é colocar essa engrenagem que vocês estão vendo na tela aqui para funcionar. É colocar essa engrenagem aqui para funcionar. Que aqui tem exatamente os principais pilares. Leandro, como que isso se dá num projeto, num programa? Como que você faz? Basicamente, nós vamos estruturando todas as principais fases, aí vai de programa para programa. Nesse exemplo aqui, nós temos 9 passos a serem seguidos, desde o suporte da alta administração, a due diligence, o treinamento, controles internos, e aí tal, a gestão de riscos aqui, e fecha lá com monitoramento e auditoria. Ele está muito parecido com a ISO 19600, que ali traz um framework, a melhor prática, para você estruturar um sistema de compliance. Mas também, eu acabei desenhando esse leque de compliance. Então, eu chamo de leque de compliance, até pelo próprio desenho, que quando nós estamos estruturando o programa de compliance nas empresas, nós temos que ter um primeiro pilar que eu chamo de patrocínio e cultura. Tá? Ali nós temos a conscientização, já cria-se ali o código de ética, tem um processo de educação, tá? As principais diretrizes, tá? A questão de avaliar a maturidade, depois nós vamos para outro ciclo chamado diagnóstico e normatização, com todo o processo de gestão de riscos, a questão dos controles internos, a implantação ali das matrizes, a implantação do canal de ética e denúncia, os manuais, aqui a revisão da auditoria externa, de forma antecipada, e aí nós fechamos com a questão do monitoramento e melhoria,
com investigação interna, com auditoria interna, com a comunicação, com todo o monitoramento, sempre pensando que nós estamos implantando um programa de compliance e nós temos que olhar departamento a departamento, área a área dentro da empresa. Lembra que eu falei para vocês que nós temos 4 riscos? O risco de compliance, ele está ali situado em cada processo dentro da empresa. Então, nas nossas matrizes de riscos, do compras, do comercial, do financeiro, do jurídico, tem que ter ali a indicação do risco de compliance. Imagem, reputação, regulatório e legal, sempre. Mas também nós temos uma matriz consolidada de compliance na empresa, olhando para todos e monitorando todos esses riscos que estão pulverizados ou situados nas matrizes, nas áreas ali dentro da empresa. Por isso que eu trago sempre a lógica de pessoas, processos, sistemas e tomada de decisão, que eu estou olhando exatamente para a área dentro da empresa, para não ficar nenhuma gerência como dono do risco, para não fazer a gestão do seu próprio risco, do compras, do financeiro, do estoque, da logística. Show de bola? Então, esse leque, ele me traz uma clareza. E como eu integro isso juntamente com as áreas, para tirar aquela percepção de que compliance é só responsabilidade do jurídico ou do compliance officer. Isso é uma falácia. O compliance é um programa que ele envolve um trabalho na empresa inteira. A LGPD ele envolve a empresa inteira. A adequação regulatória tem que olhar para a empresa como um todo. O detalhamento do próprio leque, eu trago ele aqui com mais algumas iniciativas, tá? E aí eu simplifiquei, para não ficar 9 passos, eu coloquei em 6 passos. Patrocínio, cultura, diagnóstico, canal de denúncia, gestão de terceiros e monitoramento, para trazer uma clareza. Mas como que nós fazemos isso aqui? Partindo do patrocínio, como eu falei, treina, conscientiza, tira foto, faz o diagnóstico, normatiza e monitora. Para quê? Para que a empresa, juntamente com o gestor de projetos, é a nossa formatação de projetos, mas cada um tem a sua, juntamente com uma figura do compliance, uma figura que entenda de gestão de riscos, um profissional do jurídico, um advogado e um profissional de comunicação. Sabe por quê? Aqui nós estamos falando do juridiquês, do techniquês. O auditor usa muito a linguagem técnica, o advogado usa muito a linguagem técnica, o juridiquês. E esse profissional de marketing ou de comunicação faz com que os nossos materiais sejam apresentáveis de forma infográfica. Isso ajuda nos projetos, ajuda a ter a percepção mais rápida de quem vai receber no dia a dia. Para quê? Para gerar valor e entregar exatamente um programa que funcione no dia a dia ali para a empresa. Por isso que eu falo sempre, a conscientização, se colocada no primeiro momento, ela é a melhor palavra e a palavra mais forte que nós temos que fazer. Qual que é o nosso papel, turma? É divulgar essa informação, é divulgar as engrenagens. Por quê? Nós temos uma figura dentro da empresa que é o Compliance Officer. Ele é o representante legal e direto para fazer esse programa ter vida. E nós dependemos muito desse profissional, como o DPO lá na LGPD também. E ele vai ter todos os exemplos aqui de riscos, toda a atribuição que o Compliance Officer tem que fazer, como supervisão e recurso, todo o padrão da função, e eu vou deixar no material depois, para que vocês tenham acesso o perfil de um Compliance Officer, qual que é o perfil adequado de um Compliance Officer, as funções que ele executa, as figuras que ele pode exercitar muito bem dentro da empresa, né, como supervisão, como facilitador, proximamente. A norma que regulamenta a principal, e você tem antes o suborno mais a ISO 19600 e as suas atualizações, ela traz uma clareza de cada passo e estágio, e depois eu vou deixar mais alguns materiais aqui de riscos e de fraudes para vocês. Esse era o exercício que eu queria passar para vocês nesse sentido, mas deixa eu passar mais um material aqui, que são as boas práticas. Eu queria explorar só mais esse material aqui, para vocês verem, quando nós seguimos boas práticas, facilita a nossa vida, e muito, tá? Eu tento sempre traduzir uma norma, uma lei, buscando uma boa prática. Quando não tem uma boa prática, eu vou ter que sentar e criar uma metodologia ou uma jornada. Vamos lá. Normas e boas práticas. Deixa eu só ver se vocês estão visualizando. Estão sim. Deixa eu voltar para cá. Normas e melhores práticas. Vamos lá. Todas as boas práticas que eu passei, mas eu queria deixar nessa telinha aqui um pouquinho. Esse é o framework, ou a melhor prática, ou o caminho, a jornada, que está dentro da norma 19600. A 19600 é o sistema de compliance, tá? É o caminho que nós temos que seguir. E observe que aqui no lado esquerdo tem ali ambiente de controle. O que é esse ambiente
de controle, Leandro? Eu digo que é um dos primeiros passos que nós temos que atuar ali dentro da empresa. Por quê? É a comunicação. Então, e aqui está plugado exatamente na 31.000, né? A ISO 31.000, que é para gestão de riscos, ela reforça de que você tem que iniciar a conscientização de qualquer projeto, gestão de riscos, controles, compliance dentro das empresas, já treinando os profissionais, já conscientizando os profissionais. Por quê? A partir do momento que você traz a clareza para as pessoas e para os colaboradores o que é compliance, o que é risco, o que é conformidade, o que é corrupção, o que é fraude, o que é erro, facilita para você implantar e definir o caminho. Observem que a estrutura, ela entra na mesma lógica de gerenciamento de riscos. Eu entendo a empresa, o contexto, depois identifico os riscos, analiso o risco, avalio o risco, eu trago o tratamento com os controles ou as medidas protetivas, e depois nós vamos entrar no estágio ali de monitoramento, plano de ação, os controles que não se comportaram. Mas esse é o principal exercício que nós temos que trazer. Aí a abertura, o detalhamento, depois vocês olham com calma, mas está aqui, ó. Eu peguei esse material aqui e eu traduzi nesse material. Por quê? Sempre quando eu construo essas jornadas, esses materiais, eu já penso como eu vou vender esse projeto como consultoria. E como eu vou vender é como eu tenho que executar. E como os consultores vão ter que ir em campo e já ter mais facilidade. Então, o consultor, a primeira fase que ele vai ter que fazer é entender a cadeia de valor, entender a empresa, qual que é o tipo de negócio. Por quê? Se você está fazendo o trabalho numa construtora, você vai ter que ter um viés sempre para o regulatório, mas olhando para a qualidade, ISO de qualidade. Se você está no hospital, você vai ter que reportar lá, talvez, para a ANS. Se você está no segmento do agronegócio, é o Ministério da Agricultura, o MAPA. Se é lá no banco, é o Bacen. Então, aqui é o contexto, o âmbito. Depois, como eu falei, o patrocínio. Só que, Leandro, como traduzir essa questão do patrocínio e trazer para a nossa realidade? É o quê? O que os diretores da empresa eles teriam que fazer? A diretriz, as políticas, o código de ética, a política de recursos humanos, de conscientização, de treinamento, endomarte. Nós vamos sentar exatamente para definir essas funções. Depois, nós entramos numa fase de planejamento do próprio projeto, de conformidade. Qual que vai ser o caminho que nós vamos seguir dentro da empresa para implantar esse projeto? Se a empresa já tem um departamento de compliance ou não tem, se já tem um compliance officer ou não, a estruturação dessa figura, que vai ser uma figura disseminadora da cultura de compliance. Depois, todo o desenvolvimento do projeto, o caminhar por cada área para implantar ali o compliance. E depois um processo de avaliação e depois a melhoria contínua do próprio projeto. Essa é a clareza. E aqui vai ter exemplos de políticas que eu vou deixar para vocês no próprio material, para que vocês conheçam e façam essas iniciativas dentro da empresa de vocês. Esse é o exercício natural de implantação. Mas acaba não fugindo, turma, desse exercício que eu mostrei no primeiro slide para vocês, talvez. No primeiro slide. Tá? Então, trazendo para o projeto, primeiro, é o entendimento do planejamento, a integração, o programa, né, de governança ou de integridade ou de compliance, cada um entende de uma forma. E todos os entregáveis, fase a fase, que nós temos que seguir na implantação de um programa dentro da empresa. E um detalhe, vocês estão vendo ali ações de ASD? Vocês sabem o que é ASD, né? Dê um sim para mim aqui no chat. Quem sabe o que é o ASD? É o ESG, né, Wilson? É o ESG. Só que o ESG é a sigla internacional. Para nós aqui no Brasil, é o ASG. Né? Ambiental, social e governança. Tá? E por que isso? Porque ali reforça a questão regulatória, né? Com a questão ambiental, com a questão climática, com a questão da governança, da sociedade, todo esse aspecto. E aí, fortemente, nós temos que estar aqui. Para empresas de capital aberto, deixa eu tirar da tela aqui um pouquinho, para empresas de capital aberto, não sei se vocês sabem, em janeiro, eu acho que eu citei, tem a obrigatoriedade da IFRS S1 e S2, que é a questão do risco climático, tá? Para quem está trabalhando em empresa SA de capital aberto, tem ações na bolsa, tem um FRS específico para isso. Então, se você trabalha numa empresa de capital aberto ou faz consultoria e auditoria para esse estilo de empresa, tipo de empresa,
fique bem atento para já se antecipar, porque em janeiro vai começar ali a obrigatoriedade de implantação do ESG. Tá? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui no chat. Foi só o sim mesmo. Tá. Vamos lá, né, pessoal? Eu vou deixar uma tarefa para vocês e aí vai ficar sempre ao critério de vocês, né? No primeiro dia eu deixei ali uma análise de maturidade, depois eu deixei ali, hoje eu coloquei lá modelo de matriz, plano de ação, e eu vou deixar mais um questionário para vocês aqui na pasta amanhã, que é exatamente esse questionário aqui, ó. Deixa eu abrir a planilha aqui, que ela ficou chateadinha, fechou, mas já vou colocar ela na tela agora. Aqui, ó. Bora lá. Apareceu para vocês aqui, né? Tá aparecendo, dá um joinha para mim. É uma ferramenta muito simples, básico, bem feito, sem muita complicação. A Débora está aqui, não me deixa mentir. Essa planilha aqui, ela pode ser transformada dentro do software da Perinit depois, com uma espécie de um questionário, tá? Você pode criar no módulo de gestão de terceiros ou no módulo de questionários. Exatamente esse questionário aqui vocês podem criar no software da Perinit. Quem já tem o software da Perinit e esse módulo de questionários ali, formulários e gestão de terceiros que foi lançado recentemente, vocês podem criar todo esse projeto lá dentro também, tanto de riscos, controles, compliance, auditoria interna, tudo pode ser criado lá. Se alguém quiser saber um pouco mais do software da Perinit, me dá um oi ali no meu WhatsApp, tá? Vocês têm meu WhatsApp, dá um oi lá, que eu conecto vocês lá dentro da Perinit. E possivelmente vocês vão conhecer a Débora, que está aqui conosco, lá também, tá bom? É bem importante essa questão da automação. Vamos lá. Então, aqui tem toda uma instrução aqui sempre nos questionários que vem da metodologia, né? E aqui nós temos o Gap Analysis. O que é isso aqui, pessoal? Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem. Ó, é uma ferramenta que eu aplico exatamente na primeira semana de projeto para ter exatamente a clareza de quão aderente a empresa está olhando para a lei anticorrupção. Mas eu tenho esse mesmo formulário que nós aplicamos para a LGPD. E eu tenho esse mesmo formulário que nós aplicamos quando a empresa precisa ter a adequação da PLDFT, que é o Programa de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. Por que, Leandro? Não são todas as empresas que têm que ter o Programa de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo? Não são todas as empresas, tá? Tem quinais específicos, tem código de atividade específico, tá? Mas aí, o que você tem que fazer? Você tem que consultar, fazer uma consulta para saber se a sua empresa se enquadra e deveria ter um programa de lavagem de dinheiro. É compliance regulatório puro, tá? Então, esse questionário, ele se reflete para lá. Eu estou deixando para vocês aqui esse do compliance. O que nós temos aqui por trás, pessoal? Só para vocês olharem. Aqui é como se fosse os parágrafos da lei, tá? E lá você tem lá, eu coloquei aqui, ó, comprometimento da alta liderança. Como que você pode transformar para trazer exatamente o que você vai ter que fazer no dia a dia? E os responsáveis, a evidência para você qualificar e se está implantado ou não e a ação que você vai ter que tomar. Tá? Então, de forma direta, e o responsável final, de forma bem direta, você vai aplicando aqui, ó. Se você está falando aqui de padrões de conduta, você tem algumas ferramentas que você vai ter que buscar melhorar, adaptar ou construir do zero na sua empresa, como código de ética, como políticas. E aqui, ó, tem alguns exemplos de políticas aqui dentro, tá vendo? Ó, que interessante, ó. Deixa eu abrir até um pouquinho mais aqui para vocês, ó. Já deixei prontinho aqui. Ó, exemplos de políticas, eu já deixei aqui as principais, que você tem que validar se existe ou se tem que construir, tá? Quem é responsável, se vai ser o jurídico, o compliance officer, o time que você vai montar, para padrões de conduta. Aqui nós vamos ter aqui também a questão da existência de um manual de compliance, política de contratação de fornecedores terceiros intermediários e associados, o próprio código de ética, o programa de educação, tem uma série de temas. É como se todos esses temas que vocês estão visualizando aqui, ó, em amarelinho, tá? São temas que vocês deveriam fazer para implantar o programa de compliance na empresa. Ah, Leandro, você está falando de quantos temas aqui? Vamos fazer a conta aqui, ó. Estamos falando aqui, eles se repetem, mas nós estamos falando aqui de pelo menos uns 30 temas. Temas como o SA 70, não sei se você sabe o que é o SA 70, a due diligence, o código de ética,
a implantação do canal de denúncia, matriz de risco para todos os processos dentro da empresa, o plano de auditoria interna, mas é só pedir para o auditor interno, caso você tenha essa área, e outras exigências aqui que pede. Aí, se você está no setor público, tem ainda a portaria, se não foi atualizada, a 909 do CGU ali, para a questão da implantação. E também tem aqui a política de transparência para doações. Esse material vai ficar, prometam que vão fazer pelo menos a leitura e olhar para dentro da empresa. O que vocês podem fazer? Depois que vocês fizeram esse gap analysis, senta com a sua diretoria responsável e conversa com eles. Por quê? Vai ser um material que eles não pediram para vocês, e vocês vão entregar esse material de forma antecipada, falar, ó, uma visão geral, holística aqui, ou de um todo aqui da nossa empresa, o quanto ela está em conformidade com as leis e normas aqui, ou com a lei anticorrupção, o programa de compliance. Aí depois, para cada tema, você vai ter que desenvolver as fases. Se precisar de ajuda para consultoria, tanto para consultoria de implantação quanto sistêmica, conte conosco aqui, com os nossos projetos aqui da Perinte para sistema e da nossa consultoria aqui para ajudar a construir, se vocês não souberem, mas se souberem construir aí, vocês mesmos implantam ali no dia a dia. Leandro, mas e aí? Além da consultoria, tem a mentoria que eu deixei para vocês aqui no link. A mentoria do GRC, pessoal, ela tem o GRC, mas você pode tocar os 12 encontros da mentoria para implantar o seu programa de compliance na empresa. Vamos lá. Se você contrata uma consultoria, ela vai te cobrar ali um belo valor para fazer. Na mentoria, você consegue, se financiado pela empresa, você consegue pelo menos 30% desse investimento de uma consultoria. E você vai sendo direcionado com os templates. Fica sempre as alternativas, aí fica a critério sempre de vocês. Vamos lá. Da minha parte aqui, eu tinha que entregar esse material, eu vou compilar essas apresentações aqui, vou gerar um PDF, e aí eu vou cumprir com aquele nosso PDF ali de entregas, que é esse daqui. Deixa eu ver se é esse aqui. E eu vou colocar aqui, ó, para quem chegou depois, tem um PDF que eu estou circulando diariamente, e amanhã vocês vão receber a próxima versão, tá? Então, eu vou complementar com os templates aqui desse questionário, colocar dentro da pasta para vocês já em Excel lá, em planilha eletrônica, vai estar dentro desse link. O link da aula 3 vai estar lá também, tá? Vai ficar por um tempo lá, não deixe para o ano que vem, porque do ano que vem você vai me mandar uma mensagem. Eu vou falar, ó, tem lá na mentoria, tá? Sendo bem transparente para quem já me conhece, tá? Então, reforçando, novamente, mentoria, GRC, você pode fazer só compliance, você pode fazer só risco, você pode fazer só controles internos. Se quiser implantar a estrutura de compliance, também dá para implantar a estrutura nos 3 meses ali, que é o projeto que nós fazemos na consultoria com a estrutura. O caminhar por todas as áreas da empresa, você precisa de 1 ano, 2 anos ali para colocar essa estrutura em prática dentro do seu negócio, tá? Dúvidas? Colocações? Perguntas? Eu tenho uma dúvida, Leandro. Fala, Gabi. Em relação, né, que você falou, sobre a integração entre as áreas, responsabilidade, ambiente de controle. Quanto ao monitoramento das normas externas, né, lei, decreto ali dentro da conformidade regulatória, eu queria saber como que se dá esse auxílio do compliance para as áreas, se realmente o compliance ele monitora essas normas e encaminha para as áreas, ou seria só na disseminação, assim? A figura do compliance, Gabi, é aquela figura da segunda linha, né? Uhum. Lembra do nosso amiguinho aqui, ó? Sim. Modelo das 3 linhas? A segunda linha, quem que é? Gestão de riscos, compliance, controles internos, segurança da informação. Então, como compliance, você exerce uma figura, no primeiro momento, de ajudar as áreas na estruturação do programa de compliance. E aí, vamos pensar, a estruturação do programa de compliance, como eu demonstrei ali para vocês, não é só, por exemplo, as matrizes de riscos em todas as áreas. Você tem controles internos, você tem o código de ética e conduta, você tem o canal de denúncia, onde vão começar a aparecer as denúncias, e vai cair lá para o jurídico e para o compliance. Você tem lá a do direito de terceiros, fornecedores, para garantir que os seus fornecedores estão aptos e não vão trazer riscos de imagem e reputação para a sua empresa. Pensando nesse programa amplo, quem que vai ser o supervisor ou a supervisão quem vai exercer na segunda linha?
É como se a sua pergunta você vai dar a resposta agora. É o próprio compliance. O compliance dando as diretrizes ali, né? Mas aí Mas atuando o também, dono do risco a primeira linha, então. por isso que eu oriento dentro das empresas, quando a empresa não tem uma estrutura grande, eu oriento de criar a estrutura não de compliance, mas de GRC. Porque Entendi. dentro da própria estrutura de GRC você tem a governança, que você vai suportar a alta administração no patrocínio, nos conselhos, comitês, regimento e nas agendas de conselhos, ritos ali. Você exerce a figura do compliance e você também exerce a figura do controle, do riscos e de controles internos. E aí, você soma aqui, porque vai ter ações que é riscos e controles, vão ter ações que é de compliance, vão ter ações que é de governança. Então, esse time aqui, no seu caso, que é você, o Luciano e a Bruna, essa figura do GRC, ela vai fazer a figura da supervisão de, no primeiro momento, ajudar a implantar, mas depois supervisionar e monitorar todas as áreas dentro da empresa. Aí deixa de ser uma figura de facilitador, né? Entra numa figura de uma semi-auditoria, né? Ou vamos chamar de supervisão. Por quê? Quem vai auditar esse processo, o programa de compliance, para saber se ele é efetivo ou não, se os controles estão funcionando e sendo monitorados, quem quer? Auditoria interna? Auditoria interna. E quem vai fazer a supervisão, Débora, você que está com a câmera aberta aqui, a supervisão na quarta linha, que não tem a quarta linha, mas nos frameworks tem a quarta linha. Quem que pode fazer essa Auditoria supervisão? externa. Auditoria externa juntamente com o órgão regulador. Exato. Porque o órgão regulador tem o CGU, tem o TCU, mas tem a auditoria interna. Por exemplo, a NPD, ela é uma quarta linha. Faz sentido ou não? Uhum. Né? Faz sim. A Receita Federal, ela é uma quarta linha. O Bacen é uma quarta linha. O Conselho Monetário Nacional é uma quarta linha. A ANS é uma quarta linha. Só que você vai querer chegar e receber aqueles relatórios de 500 páginas da quarta linha, que é o auditor, não digo nem o auditor externo, né, mas o órgão regulador, não é fácil, os pontos deles são brutos. Não sei quem já recebeu, mas não é fácil, até a interpretação ela é complexa. Então, por que não fazer a lição de casa? Qual que seria o mundo ideal, o mundo dos sonhos? Que a gente sabe, vamos ser realistas. O mundo do sonho é que o próprio gestor já fizesse essa lição de casa. Mas ainda está muito, e me perdoe se tem algum gestor aqui de uma área de compras financeira ou de uma área interna, está muito distante de o gestor entender que a gestão do risco, do compliance, dos controles internos, do processo, do sistema, das pessoas, é ele mesmo que deveria fazer. Ainda bem, porque pelo menos daqui por uns 100 anos eu tenho muitos projetos para realizar. Mas eu também gostaria que ele fizesse a lição de casa, porque quando você chega e tem uma estrutura de governança bem estruturada no GRC, a discussão é diferente, você entra num outro nível de discussão. Né, Gabi? Não precisa bugar o gestor em uma hora, né? A conversa é uma conversa diferente. Estou em projeto aqui com... A gente que eu diga, né? De vez em quando eu resolvo trabalhar, tá, Débora? Mas é aquela história, né? Se tivesse o programa estruturadinho, as pessoas sofreriam um pouco menos, né? Porque nós estamos fazendo perguntas básicas ali do que eles fazem no dia a dia, nesse sentido. Entendeu, pessoal? Tem as boas práticas de mercado, tem bons cases aí no mercado publicados, divulgados, nós temos muitos especialistas. Mas posso fazer uma crítica construtiva? E para quem eu sei que a Débora minha esposa que está aqui também outras pessoas são. Você que é advogado, não incorra no mesmo risco, na mesma falha que o auditor, que sou eu, o consultor, fez um bom tempo da carreira, de entrar num programa, num projeto como esse de compliance e tentar fazer sozinho. Porque ainda os nossos profissionais ainda não dominam perfeitamente gestão de riscos, controles internos, pode dominar da lei. Eu não tenho tanta facilidade na lei, por isso que eu trago sempre uma figura que tem esse conhecimento para plugar do lado. Né? Imagina que você está fazendo ali um LGPD e você quer tocar LGPD sozinho. Não, eu tenho sempre um profissional que entende ali de tecnologia, de segurança da informação, né, de cyberataque. Tem que ter essa clareza de não entender que é o detentor de todos os conhecimentos ali. Você tem que ter o domínio das boas práticas e ser estudioso, né? Esse é o caminho, né? E aqui vai o meu super incentivo, ó. Eu acabo fazendo esses materiais aqui exatamente para ir deixando a boa informação ali no mercado, para que as pessoas tenham a clareza de que dá para simplificar esse processo. Tá? Tenta simplificar ao máximo ali no dia a dia, tá?
Nós estamos em 20, talvez 20, 21 pessoas aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Dá um joinha para mim aqui, só para ver a quantidade de joinhas aqui. Quem já implantou o compliance, o programa de compliance nas empresas? Então, o Nilson falou que já implantou, ou já participou do projeto. A Patrícia Guiar também já participou, tá bom? Os demais não participaram? A Lidiane já participou. A Débora, que está na tela, ela implanta. Ela não participou, ela implanta, que ela é consultora. LGPD muito mais, talvez, mas compliance também. A Gabi ali em cima também, sim. É isso, pessoal. Tá aí a lição de casa. Pega aquela planilha de 30 perguntas e só confirma. Sabe por que eu estou pedindo para vocês fazerem isso? Porque quando nós chegamos para fazer um trabalho de mapeamento de riscos ou gestão de riscos, nós descobrimos que não existe LGPD, nós descobrimos que não existe um plano de continuidade de negócio, nós descobrimos que não tem lá o código de ética e conduta e ele está desatualizado, nós descobrimos tudo isso, mas não como compliance, mas como auditoria e como GRC. E as pessoas não querem entender que ele está imaturo, não tem maturidade. Esse é o grande mote, tá? Então, vamos lá. Convites próximos. Lá para o meio de dezembro, para fechar o ano, eu vou trazer mais uma imersão parecida com essa, só que eu vou fazer, como o tema não precisa ser 3 dias, vai ser ali 1, 2 dias no máximo. Eu vou trazer o tema de gestão de processos, tá? Mapeamento e gestão de processos, para falar de processo, fluxograma, desenho, todas as práticas ali, para a gente cada vez mais entender a cadeia de valor, aquela engrenagem ali. Daí, o ano que vem, eu trago uma de auditoria interna, como eu falei, tá bom? Eu conto com a presença de vocês, e eu faço chegar a data, a informação até vocês ali, com essa próxima data, para a gente continuar nesse estudo aqui, nessa ferramenta, tá bom? Se mais alguém se interessar, estarei esperando vocês para a nossa próxima turma da mentoria, que vai ter um insight agora, em dezembro, mas efetivamente ela vai acelerar ali em janeiro. Quem entrar agora, inclusive, vai ter acesso à plataforma, já com o curso do GRC já gravadinho, já com 100 horas para estudar, que com certeza vai precisar de uns 6 meses ali, pelo menos, para estudar tudo que tem lá dentro, e é o dobro daquele material que você tinha lá atrás, tá, Débora? Só para você ficar sabendo. De lá para cá, eu estudei mais um pouco, né? Eu fui me aperfeiçoando. Eu falo para todo mundo que você é muito generoso, porque você dá, por exemplo, uma imersão de 3 dias, mas disponibiliza para a gente material de 3 meses a 6 meses de estudo. Então, a gente faz 3 dias de aula e depois fica estudando mais 6 meses. Mas isso faz parte, né? Só para ler o livro de 496 páginas já vai ficar ali uma semana, pelo menos, ali. Mas observem, eu acho que eu contei a história ali, né? Esse livro aqui, ó, foi um projeto que eu fiz. Projeto do fundo de investimento. Foi 62 investidas nos 2 fundos. E no final do projeto, eu originei esse livro aqui. Aqui tem o caminho que nós seguimos lá. Só que a metodologia eu criei nos primeiros 3 meses para ser um projeto efetivo. Imagina, 63 investidas, imagina que cada investida é uma empresa, tá? Cada empresa tinha lá 10 a 15 gerências. Imagina quantos processos nós mapeamos. Aí facilita, né, para você ter essa clareza. E eu falo sempre, né, na plataforma Perinte, a gente acaba tendo essa metodologia, né, Débora? Mas quem participa da mentoria individual, lá eu pego 15 matrizes que eu tenho e eu entrego na mão da pessoa, assim, ó, presente para você. Presente para pagar aquilo que você achou que foi caro. Sabe aquele presente que você fala assim, Leandro, você está me dando uma matriz de contabilidade prontinha? Eu estou mentindo, Gabriela, que eu chego com uma matriz de contabilidade prontinha para entrevistar? Não, né? Tá não. Então, Ajuda muito, gente. Faça assim, uma mentoria com ele. É isso. Muito... Então, fique ao critério de vocês sempre. Vou estar esperando vocês. E é isso aí, pessoal. Por mim aqui, tô tranquilo. Terminei até um pouquinho antes hoje, para vocês descansarem. Agradeço muito. E aí, quem gostou depois, se quiser incentivar o nosso trabalho, é só chamar aqui no WhatsApp ou no grupo, tá bom? Obrigadão, viu? Por mais essa edição aqui da imersão. Estou bem feliz. Show de bola? Bom retorno. Muito obrigado. Bom descanso para vocês. Eu que agradeço. Tchau, obrigado. Valeu, obrigado. Amanhã eu compartilho o material, tá? Fiquem tranquilos. Isso aí. Bom retorno para vocês. Até mais, pessoal. Até. Tchau. Boa noite. Tchau.